Shalom, shalom, queridos. Vamos que vamos. Domingão, né? Muitos aí ainda descansando. Hoje, 41º dia da contagem do Ômero. E nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando sobre as cadeias, né, de intimidação. E eu quero voltar naquele texto de 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, nesses dias nós temos investido um tempo, né, falando acerca do funcionamento do mundo espiritual, das realidades espirituais, do caráter de Deus, dos nomes de Deus, de como trazer à existência tudo isso para que a nossa vida saia da estagnação, para que a nossa vida saia desses conceitos humanos, naturais, e entrem dentro dos princípios do reino de Deus, para que a gente viva essa estrutura do reino de Deus. E aqui nesse texto, né, Paulo a Timóteo diz: porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia ou espírito de medo, né? E o medo, ele está ligado volto a dizer, né, que não está se referindo ao medo natural de proteção humana, de preservação humana, mas está se referindo a um medo, que algumas versões vai até dizer de timidez, né? Está ligado a esse medo, a essa situação paralisante que nos tira dos projetos de Deus, que nos tira da essência de Deus, que nos tira da mentalidade do reino, que é uma mentalidade de crescimento, de avanço, dentro desses fundamentos bem estabilizados do Senhor, né? Bem estabelecidos do Senhor. Entendendo o mundo espiritual, a gente vê Paulo falando aqui sobre um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de intimidação. E por que eu quis voltar, né, a esse texto? Porque nós já falamos sobre a armadura, nós já falamos sobre as guerras espirituais. E geralmente, queridos, hoje, nos tempos de hoje, quando nós estamos é muito comum, né? Em situações de medo, dessa timidez, a gente procurar ajuda. E a gente entrar em métodos, né, de, olha, faz isso, age no enfrentamento a isso. Em resumo, nós queremos lidar com os frutos do problema. Então, eu estou dando um fruto, o fruto do medo, da intimidação, o fruto dessa timidez, não da timidez de temperamento, não da timidez protetora acerca do meu corpo, mas dessa timidez extrema, aonde eu sou aquele agente 007, eu não mostro a minha cara, eu não mostro quem eu sou, eu não mostro o que eu estou fazendo, eu quero deixar tudo às escondidas. E isso são frutos de uma árvore, queridos, e a gente às vezes quer lidar com os frutos. Então eu procuro métodos, né? Como vencer a timidez? 7 passos para vencer o medo. E a gente pratica isso, e muitas vezes, queridos, esses processos, eles vão nos ajudar, mas eles não vão tratar a raiz. Então, é como se eu pegasse uma árvore e abafasse ela. Então, ela pode deixar de produzir, né, por um tempo, mas assim que acontecer uma situação onde ela volta a receber sol, onde ela volta a receber água, ela vai florescer e ela vai dar frutos. Então, aqui nesse texto, Paulo está dizendo assim, olha, você não recebeu esse tipo de espírito. Então, as minhas guerras espirituais, elas são tratadas dentro do ambiente espiritual. E as minhas guerras emocionais, elas podem ser tratadas com questões emocionais. E as guerras físicas podem ser tratadas dentro do ambiente físico. Por que eu estou dizendo podem? Porque o Senhor que governa todas as coisas
sobre aqueles que estão debaixo do seu domínio. Então, por exemplo, eu estou com um problema emocional, e um problema realmente emocional, de fonte emocional. Então, sim, eu posso procurar um médico da área. Porém, quem vai usar é o Senhor. Toda a minha base de cura e de transformação é o Senhor. Mas eu quero deixar essa questão aqui, de que se eu estou debaixo de um comando de intimidação, eu tenho que usar as armas espirituais para que eu saia debaixo desse comando e tratar as raízes desse problema para que eu não viva debaixo desse comando. E sim, a gente vai falar sobre os sentimentos. Mas hoje eu quero trazer esse entendimento de que, por exemplo, eu estou debaixo de intimidação. Eu vou ter os sintomas. Eu vou ter sintomas depressivos, e eu estou falando na questão ministerial. Eu vou receber ataques na mente para que o meu ministério seja paralisado. Como, por exemplo, não somente ataques, né? Dos dardos inflamados, mas às vezes conselhos serão me dados, para com isso, sai disso, não entra nisso, vai fazer uma outra coisa, sabe, queridos? Porque é complicado, né? Eu tô tentando falar, mas são tantas informações. O viver ministerialmente, o viver para o Senhor, queridos, ele é um regar diário, que sim, ele vai dar resultados. E eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando daquilo que você pratica no resultado de outras pessoas. Eu estou falando dos resultados que vão dar na sua vida. Porque o espírito de intimidação vai tentar me fazer parar. E ele não vai tentar me fazer parar somente porque outras pessoas estão sendo alcançadas. Ele vai tentar me fazer parar para que eu viva dentro das suas cadeias. Ou para que eu governe, domine, exerça o ministério dentro das cadeias da intimidação. A gente falou um pouquinho acerca de Elias, né? É tremendo, queridos, porque o espírito de intimidação, ele sempre é menor do que aquilo que nós temos no Senhor. Mas mesmo assim, ele vai nos levar a cadeias. Vamos lá. Eu já falei sobre isso trocentas mil vezes, né? E vou falar de novo. A gente vê Israel quando estava no Egito debaixo de um espírito de intimidação. Sim, tinha fundamento neles, eles tinham uma mente escrava. Mas o que eu quero dizer eles eram maiores e mais poderosos, portanto não saíram do Egito. Eu volto a dizer, eles não precisavam de Moisés. Ah, mas é porque era um propósito de Deus, porque Moisés ia receber os mandamentos, queridos. Não era esse o propósito de Deus. Deus usou esse plano B para trazer eles de volta para o plano A. Mas o plano A, o propósito de Deus é que eles saíssem daquela escravidão e que o Senhor falasse com todos. O Monte Sinai era para todos, não era para Moisés. O Senhor queria governar ele mesmo sobre a nação. Mas o povo, sendo mais numeroso e mais poderoso, estava debaixo da intimidação. Estava debaixo dessa escravidão e não conseguiu sair. Elias, queridos, que a gente já tratou aqui também, foi o cara. Vocês imaginam o que foi aquele Monte Carmelo? Vocês imaginam o que é 850 profetas e você ali só, e o Senhor agir de uma forma poderosa, de tal modo que todos aqueles 850 profetas foram envergonhados? E, no entanto, ele, quando veio o espírito de intimidação que agia na vida de Jezabel, né, que agia através de Jezabel, quando veio a intimidação, Elias fugiu. Quer dizer, ele tinha poder, unção, autoridade, governo, domínio, visão para 850 profetas de Baal e de Aserá. Mas ele não tinha tudo isso para atuar contra o espírito de intimidação. E o espírito de intimidação levou ele à depressão, levou ele à tristeza, levou ele a se sentir opresso, fraco, sozinho.
fez com que ele perdesse a visão. Queridos, o espírito de intimidação, ele sempre vai agir nos nossos sentidos espirituais, para que a gente perca a visão. O espírito de intimidação agiu nas águas quando Pedro andava sobre as águas, tirando a visão dele acerca de Jesus e colocando a visão dele no problema. Então esse problema é maior, eu vou afundar. E afundou. O espírito de intimidação vai me levar a não ouvir, a não ter clareza naquilo que o Senhor está falando. Por quê, queridos? Porque o espírito de intimidação, ele age dentro do ambiente da feitiçaria. E eu quero ler isso com vocês. Eu falei de Jezabel, né? 2 Reis. Vamos lá, se tiver com a sua Bíblia aí. 2 Reis 9:22. Diz assim: sucedeu, pois, que vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Jorão era filho de Jezabel. Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e das suas feitiçarias? Como vai haver paz debaixo desse ambiente de feitiçaria? Então Jezabel atuava dentro da feitiçaria. E dentro dessa feitiçaria, espíritos feiticeiros são liberados. E esses espíritos, eles trazem intimidação e eles tiram a nossa visão. Então a nossa luta não é contra a carne, é contra o que está por trás disso. Nós vemos Gálatas, queridos, na carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando Paulo vai escrever para... Quando Paulo vai escrever para Gálatas, ele começa saudando a igreja e ele já entra corrigindo e alinhando a igreja. E daí em Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos fascinou? Esse fascinou no original é quem vos encantou, quem vos enfeitiçou. Para quê, irmãos? Para que eles viessem e tivessem uma visão distorcida. E agora vamos lá, quantos de nós não temos atuado dentro das distorções e temos perdido o foco da nossa caminhada? Quantos de nós, queridos, quantos de nós temos medo de nos lançar no ministério? Não, eu não vou, eu tenho que trabalhar. Eu não posso servir ao Senhor, porque eu tenho que trabalhar, como é que eu vou viver? Não, eu tenho que estudar, eu não posso servir ao Senhor agora. Não, eu tenho que cuidar da minha casa. Distorções, queridos. Eu vivi distorções assim. Eu já compartilhei isso em outros vídeos, não aqui no Homer, mas vou compartilhar aqui. Quando foi para eu ser ungida pastora, eu não queria ser ungida. É engraçado isso, né? Mas eu não queria. Tinha vários motivos. Mas entre esses motivos, e o que mais gritava na minha alma, era a situação que estava na minha casa. Eu estava vivendo em pecado? Não, eu não estava vivendo em pecado. Mas eu olhava, por exemplo, para as minhas filhas e via elas desviadas, e eu falava, eu não posso, porque a palavra diz que eu tenho que cuidar bem da minha casa. E daí, o que aconteceu? Eu fui confrontada. Porque o espírito de intimidação, ele sai à luz da verdade. E a luz da verdade, ela vem num confronto. Irmãos, vamos lá, como é que você acende uma luz? Apertando o interruptor. Mas o apertar o interruptor traz uma explosão de energia que nós não vemos, ligando os polos dos fios e liberando a luz. Existe uma explosão ali. E o confronto é isso, é uma explosão com a verdade. E eu tive que ser confrontada. E o confronto foi, você ensinou suas filhas no caminho do Senhor? Eu falei, ensinei. É lógico que eu ensinei. E elas se desviaram quando? Depois de adultas. Enquanto caminhavam comigo, enquanto moravam na minha casa, serviam ao Senhor. E daí veio o confronto. Então você tem livre-arbítrio, mas elas não têm. E daí eu fui confrontada nisso. A Bíblia diz, ensina a criança, você ensinou. Se elas decidiram não andar no ensino, isso não é problema seu. Elas são adultas responsáveis por suas decisões. Mas nós aceitamos, queridos, essas intimidações. Por quê?
Porque o espírito de intimidação, eu nem vou dizer que o espírito de intimidação age fora. O espírito de intimidação age muito dentro da igreja, irmãos. Muito dentro da igreja. Com muitos apontamentos, com muitas acusações. E tanto a boca que fala como aquele que recebe, ambos estão agindo contra os princípios do Senhor. Porque a nossa correção, irmãos, não deve ser por diferenças, a nossa correção não deve ser por lutas, a nossa correção deve ser por pecado. Vou dar um exemplo, espírito de intimidação. Quantas mulheres cristãs apanham dos seus maridos? Quantas mulheres cristãs são traídas e abusadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e não saem disso porque são crentes e recebem um monte de palavra, e daí a mulher tá lá. E eu tô falando mulher, queridos, porque geralmente acontece com a mulher, embora hoje tenha umas mulheres que estão fazendo isso também, né? Sangue de Jesus tem poder. A mulher tá lá orando, jejuando, buscando pela casa, buscando pelo casamento, mas o espírito de acusação aponta ela. Sabe por que está acontecendo isso? Porque você não é sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. É assim ou não é, irmãos? Só que daí nós esquecemos que o edificar é uma construção, ok? Ok. Mas essa construção tem que ser sobre fundamentos. E se o marido não estabelece dentro da casa os fundamentos da palavra, porque ele é o cabeça, a mulher pode edificar o que ela quiser. É um edifício sobre areia, porque ambos têm papel dentro de um casamento, ambos têm papel dentro de uma aliança, ambos têm papel dentro de uma igreja. E eu não posso ser responsável pelo pecado de outra pessoa, assim como você não pode. Sim, tem homens e mulheres que colaboram para o pecado do outro. Isso não justifica. Eu decido ser santa ou não. Mas esse espírito de intimidação atua de uma forma terrível, irmãos. Paralisando. Quantos homens pararam a sua chamada por causa de mulheres que atuavam dentro desse espírito de intimidação? Porque o espírito de intimidação, queridos, ele atua para me trazer engano na minha visão, engano nos meus ouvidos, engano nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, para que eu não cumpra o propósito. Então eu vivo com medo. Eu tenho medo de Deus. Quando alguém se levanta para me trazer uma palavra de revelação, o meu primeiro sentimento é medo. Porque eu vou ser corrigida. E não é assim, queridos. Sim, a palavra profética, ela corrige, ela exorta, ela admoesta. Mas a correção de Deus, queridos, nunca é para nos paralisar. Muito pelo contrário. A correção verdadeira que vem de Deus é para tirar aquilo que nos paralisa e nos fazer andar. E daí aqui, queridos, fica a correção que eu estou liberando é de Deus ou não? A correção que eu estou recebendo é de Deus ou não? Ela me põe em liberdade ou ela me põe dentro do medo? Ou ela me põe dentro da intimidação? Ah, eu não posso fazer, o pastor tá ali. Então esse pastor não está atuando dentro do pastoreio que corrige e ama, ele está atuando dentro da intimidação. Queridos, eu sou a mesma pessoa quando eu estou junto com o meu apóstolo. A mesma pessoa. Eu converso, eu brinco, eu falo abobrinha, eu falo das minhas debilidades mais íntimas. Eu falo, eu exponho. Ah, ele não vai corrigir? Vai, irmãos. Porque é necessário. Quando é necessário, ele vai corrigir. Mas eu não tenho medo de me expor a ele. E eu não falo somente me expor a ele, mas eu também não tenho medo de ser eu quando ele está presente.
E eu procuro fazer a mesma coisa dentro do meu pastoreio. Queridos, esses dias agora, uma pessoa me procurou, recebi tem pouco tempo, veio de um outro lugar, e ela falou assim, eu quero confessar o pecado. Eu falei, amém, vamos conversar. E ela falou assim, eu nunca tive vontade de confessar, porque eu sempre soube que eu ia ser apontada e acusada, e agora eu me sinto livre para confessar o que está dentro de mim. O espírito de intimidação, queridos, ele sempre vai nos levar a ter uma vida dupla. Porque ele vem munido dessa feitiçaria que nos engana. Ele vem munido dessa feitiçaria que nos encanta. O espírito de feitiçaria, de manipulação, de intimidação, ele vem e, e, e sempre nos coloca num lugar que eu não posso, por exemplo, falar não. Querido, isso é intimidação. Por que você não pode falar não? Ah, porque às vezes eu vou falar não e vai gerar um problema. E daí o espírito de intimidação, ele vem e ele vem munido com a palavra de Deus para gerar engano. Porque a Bíblia diz que no que depender de mim eu tenho que ter paz com todos. Sim, queridos, inclusive com Deus eu tenho que ter paz. Então, eu não tenho que dizer sim para tudo. Porque às vezes, para estabelecer a paz, é necessário que haja guerra. E eu não estou falando de briga, queridos. Eu não estou falando de briga, eu não estou falando de falação. Eu não estou falando de apontamento, eu não estou falando de acusação, eu não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes é necessário você falar, não, não é assim, eu não compactuo com isso. Você quer fazer, você faz, eu não tenho parte com isso. Queridos, eu já fiz isso muitas vezes. De pessoas ao meu redor, bem próximo, não, eu vou fazer, então faz. Pode fazer. Mas eu estou declarando no mundo espiritual que eu não compactuo com esse comportamento, eu não compactuo com essa atitude, eu não tenho parte com isso. Porque a Bíblia não diz assim. Mas você é livre. Você é livre para fazer. Então, o espírito de intimidação, ele sempre vai vir, queridos, para nos colocar dentro das cadeias de intimidação. Para nos paralisar, para nos impedir de caminhar. E daí, eu quero fechar, né, esse vídeo como eu comecei. Ele é um espírito. Ele não é um sentimento. Então, um espírito, se eu estou debaixo desse espírito de intimidação, pensamento positivo não vai resolver. Ai, pensa positivo que resolve. Você é muito negativista. Às vezes, queridos, a pessoa não é negativista. Às vezes ela está debaixo de uma opressão de intimidação. Às vezes não é uma questão depressão por alimentação, depressão por trauma, não. Às vezes a depressão é a depressão de Elias, que vem para tirar do foco, que vem para paralisar. Você vai parar com esta obra, porque esta obra está destruindo a minha obra, é as trevas dizendo. Então, como eu não tenho força, como eu não tenho autoridade, eu te paraliso no engano. Eu te paraliso trazendo medo, tirando, sugando as suas forças. Lançando tantos dardos na sua mente que você não consegue pensar direito. Você não consegue raciocinar de acordo com os princípios da palavra. E daí, queridos, quantos de nós já não aconteceu situações de querer parar tudo? De chorar, de doer muito, de estar extremamente depressivo e falar assim, Deus, onde eu errei? E começar a pedir perdão porque acha que isso é pecado. Porque daí eu não estou mais ouvindo Deus, eu não estou mais vendo Deus, eu não estou tendo direção. Então eu estou debaixo de pecado. E daí começa a confessar. Começa a lembrar de coisinhas bobas. Ai, foi por causa disso aqui. Não, é porque... E daí dentro do espírito de intimidação entra o espírito de autoacusação. Quando, na verdade, nós deveríamos nos levantar
e dá ordem para que esse espírito pare de atuar. Dá ordem para que a nossa mente entre em alinhamento e para que eu volte a ouvir a voz do Senhor. Queridos, vocês acham mesmo que Elias não tinha autoridade contra o espírito de intimidação que estava agindo através da vida de Jezabel? É lógico que ele tinha, irmãos. Mas a questão, por que teve tanto poder sobre ele? Porque ele fugiu. Foi a mesma coisa que eu contei para vocês na sexta-feira. Quando eu ouvi a voz da intimidação, eu fugi. E quando eu fugi, eu dei a legalidade. Eu não soube lidar com aquilo. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Não tive discernimento, não tive ensinamento, não tive proteção, não tinha conhecimento. Hoje você está tendo. Hoje você está recebendo isso. Então você precisa ter conhecimento para saber, calma lá, qual é a fonte deste ataque? Faz uma vistoria, irmãos, na sua vida. Não, eu não estou em pecado. Os pecados dos meus antepassados, eu estou lidando com eles. Eu estou resolvendo essa questão. Então eu não tenho legalidade para isso. Eu estou com uma alimentação boa. Por quê, queridos? Porque pode ser que seja uma questão do físico. Eu estou tratando a minha saúde e eu estou totalmente desistido, totalmente não quero mais. Queridos, eu não estou falando de uma situação, porque existem situações que nós precisamos nos preparar para o enfrentamento. Eu estou falando de uma desistência geral. O que aconteceu com Elias, irmãos? Elias pediu a morte. Eu já pedi a morte. E não foi só uma vez. Queridos, no decorrer da minha caminhada, várias vezes eu entrei em cavernas. E eu falava assim, eu queria morrer, irmãos. Não queria morrer. Mas eu não aguentava mais aquele sufocamento. Queridos, há 7, 8 anos atrás, eu quase cometi suicídio. E eu nem estava pensando em cometer suicídio, queridos. Eu não estava pensando, eu não estava querendo me matar, nada disso. Não era algo programado. Mas eu estava debaixo de um ataque tão terrível que eu estava dentro de um carro e eu abri a porta para me jogar do carro. Mas não foi pensando em me matar, eu não suportava mais a situação. Não teve um projeto. Ah, o carro tá andando, eu vou me jogar. Não teve, até mesmo porque eu sou covarde para essas coisas. Você pode ter certeza que eu não vou me matar, porque eu morro de medo de dar errado. Eu sempre brinco que eu falo assim, vai que eu me enforco aí, dá errado, eu quebro a coluna e fico aleijado e vivo ainda. Eu vou ficar pior que eu tava. Eu sou covarde para isso. Mas naquele dia, naquela circunstância, eu não estava projetando. Mas eu estava debaixo de um sufocamento terrível. E eu tive, queridos, que me levantar e começar a dar ordem para que esses espíritos parassem de me atacar. Sabe qual é a questão, irmãos? A gente começa a orar, procurando pecado. A gente começa a pedir para o Senhor, Senhor, me tira disso. Senhor, me arranca desse lugar. Pai, em nome de Jesus. O Senhor deu a terra para o governo dos homens. Daí você fala assim, mas Daniel orou e pediu para o Senhor. É verdade. É verdade. A igreja não havia sido manifesta ainda. Jesus não havia. Lembra que eu falei sobre a autoridade? Deus deu autoridade no jardim, para Adão e Eva, Adão entregou para Satanás. E a reinauguração dessa autoridade foi em Jesus. Então Daniel realmente não tinha, é diferente de mim e de você. Nós temos. Então é tempo de analisar. Queridos, nós estamos debaixo de um tempo de desistência muito terrível.
E eu não estou dizendo aqui que nós não temos que pedir perdão, até mesmo porque eu trago esse alinhamento de vamos corrigir os cursos da nossa caminhada. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que encontrou uma situação, encontrou um pecado, se conserta, se arrepende, confessa e se levante. E vai caminhar. Não estou conseguindo caminhar. Então, a intimidação. Eu me sinto culpado. A intimidação. E eu preciso lidar com essas coisas. E a gente vai falar como lidar sobre isso. Mas eu não quero despejar tudo de uma vez. Eu quero que você vá recebendo e amadurecendo tudo isso. Construindo algo sólido dentro de você. Para que essas fortalezas, essas cadeias venham ruir e você verdadeiramente seja posto em liberdade. Queridos, talvez você pense assim, qual a intenção? Eu tenho uma intenção por trás de tudo isso aqui que está acontecendo. Eu creio, queridos, que nós estamos entrando para um tempo onde muita coisa vai acontecer e entre elas, eu não sei quanto tempo vocês vão ter pessoas como eu ministrando e liberando sobre a vida de vocês. Não sei por quanto tempo isso vai acontecer. E o desejo do meu coração é que se levante um povo forte, que não precise mais de mim, que saiba exatamente o que fazer e como fazer, e que podem tirar tudo, podem tirar a internet, podem tirar a igreja, os prédios, pode tirar. Vai continuar avançando, porque não vive debaixo do jugo dessa terra. Vive os preceitos do Senhor e vai continuar avançando como a igreja, consciente de que as portas do inferno não prevalecerão. A gente vai continuar. A gente vai continuar. Então é necessário que você rompa com essas estruturas para ser ativo no reino de Deus e ativar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã para encerrar essa semana. E daí, logo em seguida, já começar a última semana da contagem do Ômega. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar, avançar dentro dessas palavras. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.